Desde outubro de 2015, a empregada doméstica ela passou a ter os mesmos direitos que uma empregada de empresa privada. Eu sou Arthur Ming, sócio da Eviconte e advogado trabalhista, e hoje eu vou falar um pouquinho para você como você pode e deve se proteger numa relação de emprego doméstico para evitar problemas na justiça do trabalho. Bom, como eu falei, as empregadoras domésticas elas precisam observar exatamente os mesmos requisitos de um empregado normal que trabalha na iniciativa privada. A legislação ela equiparou os direitos, especialmente as férias, o 13º salário, o fundo de garantia, a cobertura previdenciária e algumas outras coisas. Então, o que é importante você se atentar? Primeiro, mais importante de tudo, é você saber que se uma empregada ela trabalha mais de 3 dias na semana na sua residência a seu favor, ela já adquire o direito a ter a sua carteira de trabalho anotada e registrada por você. Isso é crucial e fundamental para você evitar o problema principal. É importante você reconhecer o vínculo e a relação de emprego para que ela, além de garantir os direitos, tenha uma cobertura previdenciária. É raro, mas a experiência nos mostra que situações excepcionais ela acontecem. Às vezes a pessoa ela acaba sofrendo um acidente no trajeto casa até a sua residência. Às vezes a pessoa passa mal, adoece e muitas vezes até falece dentro da sua residência. Se você não tiver o vínculo devidamente registrado e anotado, você vai sofrer problemas na justiça e pode com certeza te trazer prejuízos financeiros graves. Então, primeiro passo e mais importante de tudo é reconheça a relação de emprego, anote a carteira e se livra de problemas graves. Segundo ponto, não menos importante. Muita gente acha que a empregada doméstica, por não estar e não ter representatividade sindical, os empregadores acham que pode seguir o piso salarial, o salário mínimo federal como salário. Isso não está correto, e aí eu explico por quê. Na ausência de piso salarial determinado por sindicato, você deve seguir o piso salarial, o piso mínimo do estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, o salário mínimo estadual ele tem um valor superior ao salário mínimo federal. Então, se você seguir com a anotação com base no salário mínimo federal, você vai incorrer numa ilegalidade, uma vez que você vai estar pagando um valor inferior ao que a lei manda, vai estar gerando ali uma diferença salarial mensal que pode ser reivindicada num processo trabalhista quando do término da relação de emprego. Então, preste atenção principalmente a esse fato importante. Olhe sempre o piso do salário mínimo do estado para ver se ele não é maior do que o federal. Você deve pagar sempre aquele que for maior, certo? Outro ponto, não menos importante, se refere à obrigatoriedade do controle de jornada. Na relação de emprego doméstica, diferente do que acontece na relação de emprego em empresas, é obrigatoriedade do patrão, do empregador, controlar os horários de entrada, intervalo e saída da relação de emprego. Isso, num eventual processo trabalhista, é responsabilidade sua comprovar o horário que a pessoa entrou, saiu para almoçar, retornou do almoço e saiu no final do período. A experiência nos mostra que isso é uma coisa que a maioria dos empregadores domésticos, por desconhecimento, falta de orientação, acabam negligenciando. E na hora da discussão, fica uma palavra contra a outra, mas a lei processual, ela coloca mais peso na palavra do empregado do que com relação à palavra do empregador no caso específico da relação de emprego doméstica. E geralmente, residência onde a pessoa trabalha não tem testemunhas para comprovar horários de início e jornada. Uma vez que geralmente vai ter, na maioria das vezes, uma pessoa trabalhando dentro da residência ou no máximo duas em famílias mais bem estruturadas, né? Muitas vezes o porteiro não vai querer se indispor, o síndico também não. Então, assim, o patrão ele se complica, às vezes, de desmentir uma mentira deslavada da empregada, do empregado, né? Simplesmente pelo fato de não ter o documento hábil que controla o horário de início e término da jornada. E como que você controla isso? É simples, você pode imprimir fichas de ponto, tá? Ou comprar livros de ponto em papelarias e pedir, como providência inicial da empregada em todo o dia de trabalho, anotar o horário que ela iniciou, o horário que ela saiu para o almoço, o horário que ela retornou para o almoço e o horário que ela encerrou o dia. É importante
que as anotações elas sejam reais, fidedignas. A Justiça do Trabalho firmou um entendimento do chamado controle de ponto britânico, que é aquele que não há alterações. É óbvio que uma pessoa que durante um ano inteiro, por todos os dias, chegou os mesmos horários, saiu o mesmo horário, essa anotação ela não é real. No ônibus nunca atrasa, a pessoa não teve um dia ruim, não acordou mais tarde, não chegou mais cedo, então é importante ter variações nas anotações. Minutos para cá, minutos para lá, capazes de não gerar hora extra. Ao lado da anotação, a empregada doméstica ela deve assinar para comprovar que de fato foi ela que fez aquela anotação. E isso é um documento extremamente importante para você se proteger e se resguardar de um processo trabalhista. Isso é uma prova importantíssima. Guarde bem. Apure todos os finais dos meses para ver se ela trabalhou acima de 220 horas mensais. E se for o caso, faça o pagamento de horas extras através da plataforma do E-Social. A cada 12 meses de período trabalhado, você deve pagar as férias para sua empregada acrescida de 1/3. É importante que você também sempre dê discriminativo do que você tem pago para ela, apontando ali o valor do salário, descontos ali de INSS, a parte dela, né, em eventuais adiantamentos de salários que sejam pagos, e ela deve assinar e você arquivar esses documentos. Mensalmente, além do salário, é sua obrigação recolher a guia onde unifica todos os impostos e contribuições que são devidos ali da relação de emprego, o fundo de garantia, o INSS e mais alguns outros encargos. Diferente do que acontece na relação de trabalho em empresas, para evitar um eventual desfalque ou um aporte financeiro alto, o empregador doméstico ele já deposita mensalmente a chamada multa dos 40% junto com os demais encargos nessa guia única. Ao final do vínculo empregatício, dependendo da modalidade de rescisão, se você mandar a empregada embora, ela saca esse valor junto com o saldo do fundo de garantia. Se ela vier a pedir demissão ou for desligada por justa causa, esse valor que você antecipou mensalmente na guia do fundo de garantia, ele é sacado pelo patrão que fez ali os depósitos mensais. Então, assim, é importante, tá? A relação de emprego é um passivo que pode atingir patrimônio pessoal, perca de imóveis, bens, carros, veículos. É uma situação que gera bastante discussão na Justiça do Trabalho e acredito que você está procurando, você tem um empregado doméstico, seja ele um geral, um cozinheiro, um motorista, uma babá, enfim, tudo que trabalha dentro da residência familiar é caracterizado como emprego doméstico. Ele vem para somar, para acrescentar na sua vida e não para te trazer um problema. Se você não tem condições de arcar com todos os custos relacionados a isso, a gente sempre orienta a fazer contratação de diaristas variadas, empresas que disponibilizam empregados, para que você não corra o risco de ter caracterização da relação de emprego. Trabalho diário é muito fácil de ser comprovado ali o vínculo, né? Então, essas são as orientações que a gente sempre passa para os nossos clientes. A Eviconte é uma empresa que atende diversos empregadores domésticos que têm dentro das suas casas motoristas, babás, pessoas que fazem limpeza, cozinha, enfim. E a gente tem o hábito de apurar tudo, acompanhar, fazer cálculo, orientar para que não tenha problemas no final de tudo isso e tudo isso se desdobre num processo trabalhista que, sem dúvida nenhuma, pode trazer muito prejuízo para as partes envolvidas. Então, se você tiver com dúvida, contate a nossa equipe, fale com a gente que a gente dá todo esse suporte para não te deixar despreparado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe o vídeo aí com seu marido, com a sua esposa, com alguém que precisa conhecer essas orientações para evitar problemas futuros e até o próximo vídeo. Valeu!